A depressão não tem nada a ver com tristeza. Ela afeta vários aspectos da nossa mente, do nosso corpo, causando uma devastação nas nossas relações, na nossa capacidade de estudo, na nossa capacidade de trabalho. No vídeo de hoje eu vou falar de uma forma muito simples, muito direta, objetiva, quais são os sintomas da depressão, aqui no canal Saúde da Mente. Olá, sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. Hoje eu vou falar sobre quais são os sintomas da depressão, o humor, os nossos pensamentos, o nosso físico, né? Ela tem sintomas físicos e as nossas interações sociais. Então eu vou falar como que ela afeta cada um desses aspectos. Mas antes disso, eu queria lembrar você que não é inscrito, não é inscrita aqui no canal, de se inscrever. E você que já é inscrito, que já é inscrita, de ligar aqui o sininho de notificação para receber as notícias, né? Receber os avisos de quando tem vídeo novo aqui no canal. São 2 vídeos por semana, tirando as lives que eu faço normalmente aos fins de semana, às vezes durante a semana, comentando vários assuntos da atualidade, sempre sob a perspectiva da nossa saúde mental, falando também de quadros de depressão, de ansiedade, de compulsões, de toque, quadros de transtorno de pânico, de dependência química e dando dicas de como nós podemos melhorar o nosso funcionamento mental para termos uma performance melhor, umas melhores relações com as pessoas que são importantes na nossa vida. Bom, vamos lá então. O primeiro aspecto que a depressão ela atinge é o humor, né? De que forma ela atinge o humor? Então, a depressão, obviamente, ela dá sintomas de tristeza. É uma tristeza que normalmente é mais intensa, dura mais tempo que uma tristeza normal, dura pelo menos 2 semanas e interfere no funcionamento, do nosso funcionamento diário, tanto no funcionamento social quanto no funcionamento profissional e acadêmico. Então, ela leva a tristeza, só que o principal sintoma de humor não é a tristeza, é uma diminuição do prazer nas atividades. Então ela tira o prazer, o gosto, o colorido das coisas, mesmo das coisas que a gente gosta de fazer. Ela diminui também o nosso interesse, a nossa vontade de fazer as coisas. Às vezes a gente já está até sentindo prazer, só que a gente não tem vontade, a gente não tem interesse em se envolver com atividades que antes a gente achava interessante. A depressão, ela pode ou não, é comum que aconteça, mas não é obrigatório. Também sintomas de ansiedade, de medo, a gente ficar mais sensível a ameaças, deixar a gente com crises de ansiedade, crises de medo intensas. Não é necessário isso, mas é muito comum que venham sintomas de ansiedade. E o que é interessante? Esses sintomas, eles podem flutuar ao longo do dia. Ou seja, a pessoa ela não precisa estar sentindo isso o tempo todo, durante todo o dia. É comum, principalmente em casos mais graves de depressão, que exista uma flutuação que a gente chama circadiana, ou seja, de manhã os sintomas serem piores e aí ir entardecendo, chegar à noite e os sintomas melhorarem. Então essa variação circadiana dos sintomas pode acontecer, é normal, isso não quer dizer que a pessoa não está deprimida, ok? Então tristeza, diminuição de prazer, diminuição de interesse e possivelmente ansiedade, ok? Pensamentos, como que ela interfere nos nossos pensamentos? Costumam vir muitos pensamentos de autocrítica. Começamos a ficar muito duros conosco, pensamentos de eu sou um fracasso, eu não sou útil, eu sou inútil, eu não faço nada certo. Esses pensamentos costumam ficar frequentes no quadro depressivo. O que mais? Um pensamento muito comum é um pensamento de culpa. Culpa por coisas, às vezes, que não estão nem sob nossa responsabilidade. Em casos graves, isso pode acontecer, a gente se sentir culpado por coisas totalmente estranhas à nossa pessoa. Mas o sentimento de culpa por coisas que não dão certo no dia a dia, isso é muito comum. Então, autocrítica, sentimentos de culpa
Um outro muito comum é pensamentos de desesperança. Ou seja, de que não existe esperança de que as coisas vão melhorar, ou de que se você está envolvido num projeto, você tem um pensamento de que aquilo não vai dar certo. Então é um pensamento de desesperança barra pessimismo. Pessimismo, a gente tende a olhar as coisas sob uma perspectiva de que aquilo não vai dar certo, não tem a luz no final do túnel, nós não enxergamos isso num quadro depressivo. E uma coisa que também é muito comum, existe uma diminuição da nossa concentração e da nossa velocidade de raciocínio. A gente fica com um pensamento mais lento para organizar as ideias, demora mais tempo, a gente às vezes até consegue entender algo, mas fica mais demorado. A pessoa deprimida às vezes demora para responder as coisas para você, às vezes ela até esquece aquilo que ela estava respondendo no meio do caminho. Outras pessoas falam, têm a sensação de que existe uma neblina mental, né, atrapalhando os pensamentos. Então, como é que a depressão influencia nos pensamentos? Autocrítica, culpa, desesperança e pessimismo e diminuição da concentração e da velocidade de raciocínio. A depressão ela tem sintomas muito marcantes no corpo da gente, então ela influencia muito o nosso físico. Qual que é a principal alteração no físico? É uma diminuição da energia física, então a energia fica para baixo. Começa a vir sentimentos de constante fadiga, de constante cansaço. Isso é muito comum. A gente também fica mais sensível à dor, física mesmo, né? Então, tem muitos quadros de dor crônica que pioram, começam no quadro depressivo. Então, a gente tem mais sintomas dolorosos. Em crianças e adolescentes é muito comum a reclamação no quadro depressivo de dor. Às vezes eles nem reclamam de tristeza, eles reclamam muito de dor. Isso é muito comum. E na criança e adolescência aqui no humor também tem muita irritabilidade. Eu tenho um vídeo falando sobre depressão em adolescentes falando sobre isso, tá? Isso aqui são sintomas mais em adultos. Então, num quadro, os sintomas físicos têm a ver com diminuição de energia, um sentimento de fadiga muito comum, um sentimento de mais sintomas dolorosos. Que mais que a depressão ela impacta no nosso físico? É comum no quadro depressivo a gente ter alterações de sono, tanto para mais quanto para menos. A mais comum é uma insônia terminal, da gente conseguir pegar no sono, só que acordar antes do horário previsto, não conseguir dormir mais e ficar imerso em pensamentos e sentimentos muito negativos. Mas pode ser qualquer alteração de sono, insônia inicial, insônia intermediária no meio da noite, pode ser uma hipersonia, pode ter um aumento da sonolência, principalmente em depressões bipolares, essa hipersonia é vista. Existem alterações de apetite, tanto para mais quanto para menos. Então, mais comum, mais clássico, é uma diminuição de apetite devido a uma diminuição no prazer da comida. Parece que o gosto da comida se perde. Alguns pacientes falam que parece que uma bola aqui que não deixa eles engolirem os alimentos. E muitos quadros depressivos vêm com uma perda de peso muito importante. Mas tem alguns quadros de depressões atípicas onde tem, pelo contrário, um aumento importante de apetite, principalmente em depressões bipolares. Isso pode acontecer também. E por último, é muito comum no quadro depressivo uma diminuição de libido, de interesse sexual. Isso é muito comum, às vezes essa é a principal queixa que a pessoa chega no consultório, né, devido a uma diminuição de libido, e a gente vai ver, tem esses outros sintomas aqui, e a gente acaba fazendo o diagnóstico de um quadro depressivo. Então esses daqui, diminuição de energia, fadiga, cansaço, sintomas dolorosos, alteração de sono, alteração de apetite, diminuição de libido são os sintomas físicos mais comuns na depressão. E, por último, a depressão, ela interfere nas nossas interações sociais.
que acontece? Normalmente a pessoa começa a ficar mais insatisfeita com os próprios relacionamentos. Ela começa a não valorizar mais os relacionamentos ou a criticar os relacionamentos, sentir que eles não estão mais muito prazerosos, até porque ela não está sentindo prazer na maioria das atividades. Por isso que eu sempre oriento meus pacientes, não tome nenhuma atitude drástica, definitiva sobre o seu relacionamento enquanto você não melhorar da depressão. Por quê? Porque a sua satisfação com os relacionamentos está diminuída. É comum num quadro depressivo ter um sentimento muito frequente de solidão, as pessoas se sentem muito sozinhas, um sentimento de solidão às vezes inexplicável, mesmo quando ela objetivamente não está sozinha, ela tem um núcleo familiar importante, vem um sentimento de solidão. Só que a pessoa ela não tem vontade ou ela não tem forças para interagir. Então, apesar dela se sentir sozinha, sentir satisfeita, ela começa a recusar convites, a se afastar das pessoas, a se isolar ainda mais, porque apesar dela se sentir sozinha, ela não tem uma vontade, uma motivação, não tem força para ter uma interação social, até porque o pensamento dela está lento, porque o prazer dela também está diminuído e porque ela tem sentimentos de autocrítica e de culpa, ela não se acha interessante. Então existe essa alteração social importante. Muitas vezes essas pessoas são julgadas pelos outros quando elas se distanciam, elas são julgadas como egoístas ou mal educadas ou pessoas que não têm consideração pelos outros, quando na verdade elas podem estar num quadro depressivo, né? Um evento aí recente que eu fiquei sabendo por alto, né? Eu acho que todos ficaram, né? Da depressão do youtuber do Whindersson Nunes, onde ele teve um afastamento tanto das publicações no YouTube quanto de convites e interações sociais que ele costumava fazer, e ele foi julgado por isso. Isso é muito comum num quadro depressivo, isso foge do controle da pessoa. Ok? Bom, queria passar para vocês de uma forma muito clara para que você possa identificar isso em você se você estiver passando por um quadro depressivo, ou que você possa identificar, compreender, entender isso em algum familiar, algum amigo, alguém que você conhece que possa estar passando por um quadro desse. Lembrando que o diagnóstico de um quadro depressivo ele só pode ser feito mediante uma consulta médica, de preferência uma consulta com um especialista, no caso um psiquiatra que tenha experiência no tratamento, no diagnóstico e no tratamento de transtornos de humor, ok? Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui o seu like, comentem aqui abaixo sobre se vocês têm esses sintomas, se vocês sentem coisas diferentes, se vocês já tiveram um quadro parecido com esse ou não, se vocês conhecem alguém que está passando, que já passou por essa experiência, e compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com esse conhecimento. Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos no nosso próximo vídeo e nas lives aqui no canal. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.